Começamos esse vídeo, o quarto vídeo. Eu pretendo fazer uns 10, mas ainda tem muita coisa para falar. Eu nem sei se essa proposta inicial de 10 vídeos vai ser suficiente. Mas uns vídeos aí de 30 minutos, a gente acaba repetindo, e acaba também perdendo assuntos que a gente não consegue lembrar de tudo, e depois fica longo e a gente pensa que já falou. Né? E fica perdido. Eu estou aqui com o meu terceiro livro, que tem essa foto dela aqui. Uma foto trabalhada, produzida, né? No fundo dessa foto, da imagem dela, tem a Casa de Pedra. Interessante a Casa de Pedra, que foi uma cópia, foi construída aqui na Natividade pelo Dr. Fausto. E ele foi lá na Turquia, na cidade de Éfeso, e uma região rural de Éfeso, né? E ele foi lá e visitou e estava anotando tudo, com a trena, com metro, com caneta, papel, fazendo planta. Aí alguém chamou a polícia e falou: esse cara deve ser um terrorista, porque isso aqui é um santuário visitado por 2 milhões de turistas por ano, lá, ou até mais. Até o Papa já esteve lá umas 2 vezes, um dos papas. E o que acontece? Chamaram a polícia, prenderam ele lá. Isso está escrito no livro do filho dele. Eu recomendo, quem quiser conhecer esse milagre de natividade, tem que comprar aquele livro. Ele tem um filho, engenheiro agrônomo, que fez o livro, porque depois de muitos anos que havia morrido o Dr. Fausto, eles acharam uma mala, daquelas malas de guardado, de papel, de documento, de coisa. Eles acharam uma cadernetinha de capinha dura, e eles viram que foi um achado muito importante. O Fausto não era de perder anotações, não. Ele gostava de fazer a coisa tudo certinho, tudo direitinho, para não errar, não se confundir, para não perder a memória. Ele era detalhista, como o filho dele mesmo fala, o outro filho dele também falou assim. Eles falavam sempre: meu pai é muito detalhista. E era. Depois que Nossa Senhora apareceu para ele, a responsabilidade dele continuar vivo, vivendo e divulgando aquilo é uma responsabilidade muito grande. E o filho dele achou um caderno de capa rígida, um caderno de anotação de escritório, e o homem vinha escrevendo tudo ali, rapaz, e não mostrou aquilo para ninguém, aquilo estava guardado. E depois que ele adoeceu, e adoeceu rápido, e não pôde dar destino àquilo, não pôde nem se despedir direito, porque a morte te leva às vezes para o hospital, e é a dor, e é o sofrimento, é a agonia da morte. Um câncer muito espalhado, uma coisa terrível, atingiu o cérebro dele. E o filho dele achou aquele caderno, então anotou a verdade que o pai dele viu, que entendeu, que escreveu. É um livro muito bom, não é? E tem a venda lá no santuário. O santuário tem uma casa, né, que vende artigos para pessoas que visitam, né? Coisas religiosas, e tem esse livro dele lá. Eu já li, já comprei vários e dou de presente. Hoje, no momento, eu não tenho nenhum lá em casa, mas já dei muitos de presente. Chega alguém lá em casa, começa a conversar, pega o livro: não, toma, você leva esse livro, porque o cara vai para longe, ele não vai comprar mesmo, vai viajar, vai sair, vai ler. E nem sei se eles conseguem ler, porque livro você tem que sentar, você tem que ficar com o olho ocupado, a cabeça tem que ficar dentro do livro, não é? E quem é que quer assumir um compromisso de aprender alguma coisa para si, não é? Tirar do livro,
e adquirir, colocar dentro da cabeça. Você vai tirar do livro, vai ler e vai guardar aquilo. Ou então não vai ler. Então foi uma coisa interessante nesse livro, e esse livro ensina muita coisa pra gente. Como eu sou um contemporâneo daqueles fatos, eu era criança, mas eu conversava, né? Tinha pessoas ali que eu tinha amizade de criança, o sujeito era mais velho, mas tinha gente que era vizinho do meu tio ali, né? Que eu conversava com eles gostavam de vir para mim, para me dar um abraço, dar um sorriso e me dar atenção. E eu gostava disso, eu conversava sempre com gente mais velha do que eu. Agora já está ficando difícil achar gente mais velha do que eu. Agora já está ficando difícil. Mas o seu Valdir Carvalho estava lá assistindo, eu conheci muito bem. Ele estava assistindo a aparição, o Dr. Fausto falando no espaço vazio, né? Falando e conversando com nada na frente dele, né? Não tinha ninguém, mas era ela, só para o Fausto. Eu tenho um trecho aqui que eu poderia ler. Quando ela apareceu, olha só que troço interessante. Ela apareceu na frente dele lá na fazenda. Eu poderia até contar isso um pouco aqui, ó. Eu vou fazer a leitura, porque a leitura está no meu terceiro livro. Meu terceiro livro eu mando imprimir de 20 em 20. Mando fazer de 20 em 20 e acaba rápido. Não tem. Vou fazer essa leitura aqui. Numa parte adiantada, é meu terceiro livrinho sobre as aparições. Eu coloquei esse texto aqui, ó. Enfim, chegou o dia 12 de julho de 1967. Estou pulando a outra parte que chegava até o ponto dele chamar uns vizinhos conhecidos, a esposa dele, pessoas todas que eu conhecia. Eu conheci todas aquelas pessoas, estive com elas todas. E eles foram para lá, e ela então apareceu. Entre as pessoas que o acompanharam, agora estou lendo o texto. Entre as pessoas que o acompanharam estava sua esposa, mãe dos seus 3 filhos homens, e um médico e amigos fazendeiros de Natividade. Todos eles pessoas bem conhecidas da pequena cidade que eu conheci muito bem. Eles testemunharam os fatos e assinaram um documento em cartório. A mulher ninguém a vê, mas ela disse quem era e o que queria. Nesta primeira declaração ao vidente, Fausto, ficou uma prova material da sua presença. No final da dita mensagem, ela manda o vidente se abaixar perto dela, junto da água, junto aos pés dela, com as suas mãos juntas, assim como ela fazia, levando até próximo aos pés dela, na água rasa. E ele fez isso. E com muito espanto, ao colocar as mãos na água, ela desapareceu. Ela sumiu. O vidente se voltou para junto do seu grupo com as mãos ainda fechadas, uma sobre a outra, quando um amigo disse a ele: "O que é isso aí nas tuas mãos?" Era uma pedra, estava quente. As mãos molhadas e trazendo uma pedra que, mesmo saindo da água fria, se percebia que ela estava quente. Todos os acompanhantes do Fausto pegaram a pedrinha nas mãos. Foram 3 encontros em que houve participação ativa do senhor vidente, fazendo muitas perguntas, até mesmo insistentes, ao que ela respondeu, e em outras vezes, simplesmente, ela o perdoou, pela impertinência em inquiri-la muito insistentemente.
O doutor sempre pedia a ela para aparecer para mais pessoas além dele. Se ela se mostrasse para outros, a responsabilidade dele passaria para os outros. E ele se desvencilharia do trabalho, da responsabilidade de arcar com a obrigatoriedade de divulgar as aparições e as mensagens. Na verdade, ela aparecer para ele foi uma ordem de serviço. Ele viu o sobrenatural e não teve como abandonar, mas com o passar dos anos, ele já queria se encontrar com ela no céu. Na primeira vez onde a senhora ditou as primeiras frases, o vidente escreveu em pequenos papéis de campanha política que o amigo ofereceu a ele, porque trazia consigo para anotar lembretes. O senhor Bartolomeu, esse eu conheci bem. O senhor Bartolomeu Barra Neto, o senhor Bartolomeu ofereceu as folhas grampeadas e o Fausto tinha uma caneta no bolso da camisa, no momento da primeira mensagem. O doutor ficou muito aflito para escrever. Estava com o papel, mas não lembrou da caneta no bolso da camisa. No momento em que ele procurava uma caneta para escrever, ele não se lembrava que tinha uma caneta. E ela, vendo a aflição do Fausto, falou: "Não é preciso escrever, pois não se esquecerá." Ela sabia que ele não ia esquecer. Ela sabe o futuro. Ia ditar para ele e ele ia se lembrar. Mas ele teve preocupação. Não, eu tenho que escrever isso. Espera aí que eu tenho que escrever. Era uma mensagem pequena que seria divulgada para ele, mas muito misteriosa, por deixar a pedra Cefas nas mãos do vidente. Isso aqui é muito importante. Eu parei de ler. Isso aqui é muito importante. Porque ela avisa que para ele abaixar junto dos pés dela e ele vai sair com a pedra na mão. E ela vai falar: esta Cefas, está dizendo para ele, que ele nem sabia o que era a pedra. E ela já estava dizendo o que era a pedra, e ele ainda não tinha nem visto a pedra. Só que ela ia falar tudo, e ele ia lá dentro d'água, pertinho dela. Ele relatou até que quase a cabeça dele bateu no vestido dela, de tão perto que ele passou, praticamente debaixo no perímetro onde ela estava. Ele colocou as duas mãos ali e foi instantâneo. Ela se desfez, apagou, né? E ela diz para ele então: "Não é preciso escrever, pois não se esquecerá." Era uma mensagem pequena que seria divulgada por ele, mas muito misteriosa, por deixar a pedra Cefas nas mãos do vidente de Miriam, o Fausto Faria. Esta frase não está escrita como parte da primeira mensagem, mas é uma curiosidade. É bom saber que houve este momento, antes dela começar a ditar o assunto, que motivava a aparição de 12 de julho de 1967. Data para levar a Cefas para molhar no regato foi entendida como sendo o dia em que ela se despediu, entregando-lhe a pedra. A senhora usou a palavra Cefas. Existe no dicionário, quer dizer pedra, da antiga língua menos culta que se falava na Galiléia, onde morava o jovem Jesus. Na data idealizada, no mesmo dia, um ano depois, ele voltou a levar a pedra e molhar na água, no ponto exato onde ele havia marcado que ela pisou. Sempre aparecia no mesmo lugar. Apareceu outras vezes, tentou falar com ele, ele correu. Depois ela ficou lá também, no mesmo lugar. E ele levou gente naquele dia. Um empregado dele, que era um gerente dele, o seu Zusa, eu me lembro dele, ele foi andando dentro do regato, subindo a água, subindo o regato, e perguntando: "Mas não tem nada aqui?" Ele dizia pro Fausto: "Tem nada aqui", todo mundo esperando ele falar alguma coisa, e o cara estava olhando a água, ele pisando ali dentro daquela água. Quando ele estava quase batendo nela, Fausto até avisou: "Você vai bater nela. Ela está aí, você vai chegar nela." E ela então, se desfez, ela saiu. Saiu do jeito que aparece, some.
e custou depois a voltar. E o Fausto teve tempo, então, de procurar tratamento médico, de saúde, examinar a própria saúde, examinar sua consciência, sua memória, fez exame psiquiátrico e nada provou, ele não tinha doença nenhuma. Não tinha doença nenhuma. Era um homem com a saúde danada. Tá? Voltando ao livro, no momento em que ele foi lá para molhar a pedra, que ela falou, na primeira aparição, ele tinha que levar a pedra para molhar. Todos os anos levar. Então, um ano depois, 12 de julho, ele levou. Aí já todo mundo já sabia, era um ano depois, todo mundo sabia do fato. Apareceu muita gente, muita gente. Existem fotografias daquela situação. Existem fotos. E são publicadas em revista, teve jornalista lá, todo mundo procurando curiosidade. Todo mundo é curioso, quer saber o que vai acontecer ali. Então, neste momento encerra a primeira aparição. Uma pedra de ferro brilhosa, de quase 200 gramas. Essa pedra foi analisada e se chama hematita especular, minério de ferro do qual o Brasil é muito rico. Isso é uma frase dela, está grifado aqui. Ela disse, minério de ferro do qual o Brasil é muito rico. É hematita especular. Ele levou lá no Rio, um especialista em minérios e pedras, ele disse para ele. E ela deu essa informação no final da mensagem. Esta informação foi confirmada anos depois pelas pesquisas em imagens de satélite. O Brasil achou esse minério, é muito rico, e ela avisou em 1967, minério de ferro do qual o Brasil é muito rico. Foram 3 encontros em que houve participação ativa do vidente, fazendo poucas perguntas, mas insistentemente às vezes. Algumas ela respondeu, mas outra vez simplesmente ele ficou sem atenção. Ela o perdoou pela impertinência em inquiri-la mais insistentemente. Transcorrido um ano, então, em 12 de julho de 1968, vamos à segunda aparição. Ela voltou e havia uma multidão que acorreu ao local. O Dr. Fausto estava lá, já com a missão de levar a pedra para molhar no regato. Havia muito interesse em saber a verdade, curiosidade, povo em busca de fé. Ela já tinha deixado claro para ele que era um fenômeno divino. Agora eu posso escrever uma conclusão lógica que esta senhora é mesmo um ser divino, um anjo. Eu chamo de anjo. Alguns amigos meus falam, não é anjo. Ela não pode ser tocada, ela só aparece para uma pessoa, ela não deixa rastro, ela aparece sempre no mesmo lugar e vai embora e avisa, não, tenha calma, eu vou voltar. E volta. Então, eu chamo de anjo. E tem uma missão definida. Veio à Terra para nos proteger. Esse é o motivo que me fez escrever esse trabalho. O último, com certeza. Mas ainda faltam elementos para gerar no incrédulo leitor um conjunto de conhecimentos, a fim de que este possa atingir a conclusão de que o pretenso escritor aqui encontrou depois do segundo livro. A primeira mensagem, quando ela deixa a pedra, foi em 12 de julho de 1967. Olha a mensagem aqui, vou ler a mensagem. Isso aqui é dela, palavras dela. E ele anotou. Os meus símbolos têm vários nomes, mas eu sou uma única criatura. Para os céticos e incrédulos, eu sou a mensageira das verdades divinas. Esta água passa por uma Cefas que caiu há muitos anos do lugar de onde eu venho. Quem dela beber penitenciando-se, conhecerá os milagres da fé e do amor. Não deixe que o meu templo seja incendiado, o templo do meu primeiro símbolo. Apanhe estas cefas de ferro, minério do qual o Brasil é muito rico. Guarde-a íntegra em natividade e todos os anos traga-a para ser colocada nesta água. Volte à sua vida e ao seu destino. Ponha as mãos assim, como estão as minhas, dentro d'água, junto aos meus pés.
E o doutor obedeceu à última frase da espetacular criatura. Chegando bem perto, ele pôde observar com calma e detalhadamente que os pés eram dourados como pintura, e com as mãos do mesmo jeito que ela mandou. Ele colocou um pé no regato e as mãos bem pertinho dela, dentro d'água. Ela desapareceu. Mas note-se, vamos notar, que ela manda o vidente apanhar a pedra, Cefas de ferro, mas ainda não tinha pedra. E ele não sabia o que era Cefas. Então ele perguntou como se escrevia, e ela soletrou Cefas. Palavra que existe na nossa língua em bons dicionários, significa pedra. Era pedra em aramaico, a língua falada na Galileia, onde Jesus cresceu. São Pedro era chamado de Simão Cefas, por Jesus. Simão, pedra. Pedro para nós. Eu poderia falar muito aqui, porque agora eu posso falar. Ela descreve quem ela é, ela manda uma mensagem para os céticos e incrédulos. Tem gente que não acredita em nada, é o cético, incrédulo. Eu fico pensando, e esse milagre, quem encontrar, quem acreditar, quem der crédito, quem descobrir Nossa Senhora verdadeira aqui na atividade, nessa aparição, nessas frases, a vida vai mudar, porque você vai ser muito feliz. A Mãe de Deus esteve aqui. E veio pedir uma união das igrejas, e todos em torno dele. Interessante. Muito interessante. Eu, por exemplo, sempre acreditei que desde criança eu tomei esse choque. Eu conheci o Fausto, sabia do posicionamento dele, e quando apareceu o jornal dizendo que foi o Fausto que viu, que Nossa Senhora apareceu para ele, aquilo eu falei, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa errada aí. Ele não ia inventar. Fausto não ia inventar Nossa Senhora. Coisa muito interessante. Aí eu vou mais em outros vídeos, mais para frente eu vou puxar muito esse assunto aqui. Ela falou para ele, sem a pedra existir, ela disse, apanha essa pedra, pedra de ferro, minério do qual o Brasil é muito rico, e mandou ele guardar ela em inatividade. Guarde-a íntegra, porque ela podia dizer, igual a gente fala muita palavra, Pessoal, ela podia dizer para ele, meu amigo, não quebre essa pedra, não corte, não faça exame nela, não abra ela no meio, não tire ponta dela, não faça análise nela, porque, olha só, mas não tire pedaço. Não tire pedaço, não corte essa pedra. E eu fui chegando lá na frente, eu acho que eu vou adiantar isso aqui agora para você, eu não aguento, eu tenho que falar. Por que não podia tirar um pedacinho da pedra? Para mim, durante muito tempo, a pedra é a prova material de que ela visitou a Terra. E tem vários testemunhos que viram que a pedra apareceu aqui no meio das mãos dele, sim, exatamente nessa posição. Quando ele voltou, a mão estava cheia, nem podia fechar direito, a pedrinha é grande. E os caras olharam, tá aí na sua mão, aí, tem um troço aí, um troço brilhoso aí, preto, escuro aí. Era um cristal de hematita, minério de ferro, brilhava, igual eles falaram lá. Rapaz, é muito bonita essa pedra. A pedra brilha igual ouro. Eles chegaram a pensar, será que isso é um ouro preto? Não, isso é minério de ferro. E brilha, é um cristal escuro, tem ferro nele. Né? E ela avisou naquela época, quando o mundo estava começando a ir para o espaço, lançar satélite, mandar um homem para a Lua. Ela falou, olha, o Brasil é muito rico dessa pedra. Era só crescer, desenvolver mais o conhecimento espacial,
Eles iam mandar satélite para descobrir minérios. Minérios. E foi isso que fizeram. Nos anos seguintes, na década de 67, 69, 70, nos anos 70, o céu já estava ficando cheio de satélite. Eu me lembro que eu estava na faculdade, tinha um professor alemão, o pai dele também era, o pai dele era alemão, ele era um brasileiro alemão. O pai dele era um alemão legítimo. E deu uma aula dizendo que a guerra do Vietnã acabou por causa do Brasil e por causa do crescimento da conquista do espaço, os satélites. Eu era muito jovem. Tinha um presidente da República, que era um general, e ele estava... Isso tem que falar. Aqui é sobre o milagre de Nossa Senhora, mas ela havia avisado dessas coisas. E no meu conhecimento, graças a Deus, que eu tive, eu até coloquei isso no meu primeiro livro, no segundo livro está lá. O Brasil acabou com a guerra do Vietnã, porque... Não, então eu vou cortar tudo aqui para ir exatamente no principal. Os Estados Unidos não queriam entregar o Vietnã para a Rússia. E eles estavam numa guerra praticamente perdida. Os Vietcong eram comunistas, estavam do lado da Rússia. E a Rússia queria o Vietnã porque era a última jazida conhecida no mundo de estanho, que é o minério, uma areia chamada cassiterita. Ela é rica em estanho. O estanho é a solda. Solda rádio, solda computador, solda automóvel, solda materiais elétricos, solda satélites, solda aviões. Tudo que você quiser fazer tem que ter uma solda branquinha que derrete. Todo mundo já viu essa solda, todo mundo tem isso em casa. Derrete lá e solda. E os Estados Unidos descobriram por satélite que no solo brasileiro tem umas 3 jazidas enormes aqui no Brasil. Descobriu por satélite, para pesquisa de minerais. E chamou o general do Brasil e falou, a situação é essa, nós precisamos desse estanho. Nós estamos lutando no Vietnã, nós estamos defendendo o sul do Vietnã, porque na foz daquele rio que nós estamos tirando estanho. E o estanho está acabando no mundo todo, não tem mais nenhuma jazida, e é lá que a gente pega, e a Rússia vai ser dona daquele estanho, e vai destruir o poder da América. Com aquele estanho, nós perdemos qualquer guerra, não é preciso nem matar ninguém, não é só deixar que o mundo acaba ali. Então foi o seguinte, o estanho brasileiro, o general presidente da República fez um acordo de exploração com os Estados Unidos para 40 anos da jazida. E pouco tempo depois, os satélites foram descobrindo jazidas de estanho no mundo todo. Apareceu muito mais. Mas quando tinha a do Brasil, eles precisavam de acabar com o Vietnã, estava morrendo muita gente e gastando muito dinheiro, eles saíram de lá. Saíram tão às pressas de lá que os jipes que estavam dentro dos jipinhos de guerra, estavam dentro do navio, eles empurraram eles todos para o fundo do mar, para esvaziar o navio, para trazer o pessoal, os soldados estavam lá. E os Vietcong já vinham a pé, de botina, de qualquer maneira, e dando tiro, e eles tiveram que sair de lá rápido. Parece que os Estados Unidos, toda a guerra que está terminando assim, sai correndo e entrega. Por quê? Porque acaba o interesse, ele deixa só um inimigo, e o inimigo machucado, ferido, fica com muito ódio. Depois ninguém segura, você provoca ódio, depois você vai querer o perdão. Você provocou o ódio, vai querer o perdão? Não tem. Não é assim que funciona a vida. Não é? Então, isso foi dito e eu aprendi isso na sala de aula. E no meu livro, que eu fiz um romance sobre Nossa Senhora de Natividade, eu contei esse fato de outra forma, de outra maneira, mas essa é a verdade. O que é interessante é que, quando ela veio anunciando várias coisas, e nós precisamos de
de valorizar isso, porque essas coisas são o que prova a verdade da visita dela. Não era brincadeira, não. Fato verdadeiro. Nossa Senhora de Natividade deixou muita coisa. E eu fui descobrindo. E em outros vídeos eu tenho certeza que eu vou começar a anotar para não perder. Eu começo o vídeo todo espontaneamente. Isso vai saindo na minha mente e eu vou falando, mas eu vou começar a me organizar melhor. Agora para frente eu vou fazer uma lista de fatos que eu tenho que relatar, que prova a verdade dela, tá? É isso aí.